A gente já volta a falar das manifestações, mas agora mais uma informação importante, uma informação que acaba de ser confirmada aos pingos nos is. O PL vai pedir ao Tribunal Superior Eleitoral nos próximos dias a anulação das eleições de 2022. A informação foi confirmada, como eu disse, há poucos instantes aos pingos nos is. Essa ação que está sendo finalizada leva em conta ao menos 2 auditorias sobre as urnas. Um dos relatórios de fiscalização conclui não ser possível validar os resultados gerados em todas as urnas eletrônicas de modelos 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. O documento é assinado por Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, seu vice, Márcio Abreu, engenheiro eletrônico, e o membro associado Flávio Gotardo de Oliveira, engenheiro aeronáutico, ambos formados no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Diz uma parte do texto, abro aspas, o objetivo do trabalho técnico apresentado neste relatório foi encontrar a causa que teria gerado os resultados dos estudos estatísticos que mostraram uma interferência indevida nos percentuais de votação dos candidatos pelas urnas eletrônicas de modelos antigos. Não funcionaram corretamente. Para encontrar evidências de que esse grupo de urnas não teria funcionado corretamente, foi realizada uma análise inteligente dos dados contidos nos arquivos log de urna de todos os modelos de urna eletrônica utilizados nas eleições de 2022. Fecho aspas. Informação importante que acaba de chegar, portanto, o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, vai pedir ao TSE a anulação das eleições de 2022. José Maria Trindade. Pois é, um ato de coragem, né? O PL foi o partido que mais elegeu deputados, elegeu uma bancada expressiva no Senado Federal, será o maior partido do Senado Federal e pede a anulação das eleições porque entende que é preciso fazer uma nova eleição. Acredito que quem tem voto, Tarcísio, os integrantes do PL, eles terão todos os votos de novo ou talvez até muito mais voto. Esta é a conta, né? Então, uma decisão de coragem do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Acho que faltava exatamente isso, que os partidos eles ficassem lá de olho no Tribunal Superior Eleitoral. É evidente que é um debate aberto que não vai muito longe, porque o pedido é exatamente para o TSE, que fez todo esse processo, não vai dizer, olha, desculpa, erramos, o nosso trabalho não foi bom e vamos anular a eleição e fazer uma nova eleição para ver se a bancada de deputado do PL e de outros continua a mesma bancada. Então, assim, é claro que o TSE vai negar e vai subir para o Supremo, que tem lá no TSE também ministros que vão acabar cancelando. Mas é bom dizer que os partidos estão de olho. Sobre a carta do general Vilas Boas, é preciso dizer que o general está na reserva. Mas ele é muito respeitado por todos os militares do país. É um general que mantém até hoje laços, é visitado, né, por generais da ativa. E lembrando bem que às vezes, ou seja, quase sempre, os generais da ativa, eles se valem exatamente dos generais da reserva para falar sobre assuntos políticos, já que a Constituição brasileira não permite que os militares da ativa discutam ou sejam filiados, enfim, e os generais da reserva acabam ecoando o que na verdade pensam os generais da ativa. E essa carta, ela é fantástica, porque ela vai exatamente ali nos diagnósticos. Aí perguntam por que as pessoas estão nas ruas. Até parece aquela história da Antonieta, porque tem fome, então por que não tem pão? Por que não come brioche, né? Que é uma rosca muito mais nobre. Então é isso, por que as pessoas estão nas ruas? Perguntam alguns desavisados. E eu digo, leiam essa carta do general Vilas Boas, que você vai entender. Agora, Paulo Figueiredo, voltando à informação que trouxemos agora, que achou desse pedido do PL, essa iniciativa, né? O pedido ainda não foi apresentado, mas chegará nos próximos dias ao Tribunal Superior Eleitoral. O partido vai pedir a anulação das eleições de 2022. O que achou, Paulo? De ler um pouco do documento, ainda não me debrucei com profundidade, mas ele são pessoas muito qualificadas, trazendo afirmações graves. E eu me pergunto a você aqui, Vitor, eu posso falar sobre isso? Pode. Será que esse é um assunto que pode ser discutido? Não, eu faço essa pergunta porque temos uma fala do ministro Alexandre de Moraes dizendo que acabou tudo e que quem questionar vai ser preso. E tem uma fala também
uma diretriz do YouTube, no qual nós estamos no ar, que diz que se nós questionarmos o processo eleitoral e a idoneidade do sistema eletrônico, do sistema de votação brasileiro, que nosso vídeo será removido do ar. Então, eu sempre tenho dúvida hoje em dia, já que nós vivemos nessa era meio soviética, do que pode ou não ser dito, né? Agora, como é que o jornalista vai fazer de conta que não existe um pedido de anulação do candidato, do partido de um dos candidatos que por um acaso, é o atual presidente da República? Como é que nós vamos fazer de conta? Esse relatório, quando eu divulgar nas minhas redes sociais, será que o TSE vai derrubar? Eles vão calar a todos mesmo? Até quando é possível calar a população? Até quando é possível se fazer de esquizofrênico com o relatório das Forças Armadas, que apresentaram inúmeras e indiscutíveis vulnerabilidades do sistema eleitoral, até quando é possível ser esquizofrênico ao ponto de dizer que aquilo é um relatório que não apontou fraudes, apesar do relatório não ser sobre fraudes e ser sim sobre vulnerabilidade do sistema? Até quando é possível fingir que os dados apresentados lá pelo argentino não são assustadores? Até quando é possível fingir que não existem vários questionamentos, inclusive de milhares de sessões onde o presidente Bolsonaro não teve nenhum voto? Até quando é possível colocar isso debaixo do tapete? E digo, e faço eco ao general Vilas Boas, dizendo que isso não seria possível se não fosse a cumplicidade do nosso jornalismo, que também, não do nosso jornalismo da Jovem Pan, é claro, mas do jornalismo brasileiro. O jornalismo da Jovem Pan é o único que está discutindo isso, o que é sintomático, né? Até quando, por exemplo, as outras emissoras, os outros veículos vão ignorar as manifestações que têm ocorrido no Brasil? É a ideia do que se chama no jornalismo de agenda setting. Eles acham que conseguem decidir qual é a agenda da discussão social. E não adianta, porque o Brasil inteiro, e aliás o mundo nesse momento, está começando a discutir o que aconteceu no Brasil. Não só os problemas graves das nossas eleições, graves, que são questionadas por uma quantidade cada vez maior de pessoas a quem esses servidores servem, mas também um questionamento sobre a nossa impossibilidade de discutir esses temas, né? Veja, o Mota falou bem da visão dos ungidos, que Thomas Sowell fala, ele sempre traz esse ponto. A visão dos ungidos, ela passa pelo jornalismo. Os jornalistas acham que sabem tudo e sabem, inclusive, o que a sociedade pode ou não discutir. Mas ela passa também pela arrogância dos ministros, que, ao serem confrontados pelo povo, devolvem com risinho, com deboche, ou falando, perdeu mané. Eu sou carioca, temos outros cariocas aqui, o Pinto está bem cariocado. Nós no Rio tem uma expressão, quando o assaltante vai te roubar, ele fala assim, perdeu o playboy, né? Essa é a expressão. O perdeu é uma gíria pro assaltante, para quem está te roubando, para te dizer que você foi roubado. Então, quando eu ouço perdeu mané, imediatamente o que na minha cabeça vem é um ladrão que acabou de me roubar e está, como tem uma arma apontada para mim, está dizendo vai ser assim e está acabado. É uma escarrada na cara do povo brasileiro. Agora, nesse momento, o que nós vamos ter é o partido do presidente da República seguindo, de novo, o tal do ditador, o tal que ia dar um golpe, está seguindo o caminho absolutamente institucional, e eu aposto, faço uma aposta aqui, se alguém da bancada quiser apostar comigo, está feita a aposta, eu gosto de aposta, acho que o pessoal que assistiu o Morning Show já se acostumou com isso, geralmente eu ganho. A aposta é a seguinte: essa peça será tratada pelo Tribunal Superior Eleitoral com o mesmo desdém e desprezo com quem eles vêm tratando toda a campanha de Jair Bolsonaro e todo o povo brasileiro. E aí, não tem como a população não pedir SOS. Esse sinal SOS que a gente tem visto em todas as placas, em todas as manifestações, isso, as pessoas nem sabem de onde vem isso. Isso vem de quando um navio estava naufragando e os rádios tinham acabado de ser inventados e o código Morse,
e as pessoas escreviam SOS, que significa assim, Save Our Souls, salvem as nossas almas. E o Brasil, o que é o Brasil, se não justamente isso, um navio que está naufragando e a população em desespero está pedindo salvem as nossas almas. Coronel. Vamos lá. Nós temos um documento produzido pelo general Vilas Boas e, pegando aqui um gancho nas palavras do Zé Maria, que, de fato, é um general muito conceituado no âmbito do Exército, das Forças Armadas, mas ele conseguiu, nesse texto, fazer um resumo e organizou as ideias para toda a sociedade. E ele agiu como um cidadão. Talvez pela doença degenerativa que ele tem, que é uma doença neuromotora, né? E eu estava no serviço ativo quando ele era o comandante do Exército, e eu percebi, a tropa toda, a evolução dessa doença. E é interessante que a liderança dele fez com que a tropa não sentisse por ele pena. Pelo contrário, a tropa acompanhou a evolução da doença, que é uma doença que vai tirando a mobilidade aos poucos, e ele, com a sua liderança, persistiu até quando foi possível. Essa liderança dele nos ajuda como sociedade, porque ele levanta nesse ponto, talvez até pela sua restrição de movimento, ele faz um documento muito conciso, mas levanta 3 pontos que eu gostaria de ressaltar rapidamente. Primeiro, ele coloca que o povo está pedindo socorro por causa dos atentados à democracia. Veja bem, atentado à democracia é o argumento usado por muitos dos ministros do Supremo aqui em Nova York, nesse evento que me deixou ontem tão irritado. Alguns seguidores me falaram que ontem eu estava realmente bastante indignado. Agora, esse documento do general Vilas Boas, ele fala que o atentado à democracia, na perspectiva da população, ataca 3 pontos. Ele coloca a independência dos poderes, ele coloca ameaças à democracia e à liberdade, especificamente, e as dúvidas sobre o processo eleitoral, que ninguém pode falar e está todo mundo com receio. Quando o Zé Maria se faz a referência a que a anulação do pleito eleitoral solicitada pelo PL coloca em risco todas as outras demais eleições, ou seja, de governadores e parlamentares, é porque nós não podemos discutir com liberdade os laudos que já estão circulando na internet. Então, por isso se entende a necessidade de regular as redes sociais, e esse esforço tanto do presidente, do ex-presidente Lula, e agora até de ministros do Supremo, querendo regulamentar as mídias para justamente calar a população. E o general Vilas Boas levanta a questão de uma forma muito inteligente, quando ele faz referência à queda do Muro de Berlim, em que essa opressão que tenta se fazer sobre as redes sociais, ela não funciona porque, como ele disse, pessoas que lutam pela liberdade jamais serão vencidas. E a gente percebe isso nessas diversas primaveras árabes, revoluções coloridas, e seja lá como for, o que nós vemos em outros países chega ao Brasil nesse momento, onde tentar cercear a liberdade de expressão é um esforço completamente inútil. Terceiro ponto, ou segundo ponto, desculpe, ele fala então da ameaça à liberdade e fala sobre a dúvida do processo eleitoral. E é interessante que o general Vilas Boas, em uma frase só, ele consegue colocar realmente qual é o problema que o TSE está impedindo o brasileiro de debater, que é o seguinte, ele colocou, simplificando, todo aquele relatório do Ministério da Defesa de 65 páginas, ele pode ser reduzido a uma frase do general Vilas Boas. O ato de votar deve ser privado, enquanto a apuração deve ser pública e auditável. E é por isso que nós não podemos ter convicção e tranquilidade, assim como aqui nos Estados Unidos, um país altamente tecnológico, como eu falei ontem, a Califórnia ainda não viu os resultados, a grande maioria dos 50 estados, inclusive, estão com recontagens, há processos de pedido para que seja feita uma verificação das assinaturas, das identidades. Isso que nós estamos num país altamente tecnológico. Mas por quê? Porque se sabe das vulnerabilidades desse processo eletrônico, desse processo que está obscuro, porque no Brasil, tanto a apuração ela não é pública,
como também o sistema não é auditável. Queiram os nossos ministros da Suprema Corte admitir isso ou não. E, por último, ele coloca a questão da independência dos poderes. E aí eu vou simplesmente fazer um comentário. As Forças Armadas, aí eu vou atender ao que o Fernão comentou, de que isso é só um documento, mas é mais um documento, e as Forças Armadas, dessa forma, estão alertando para o problema, mas qual será a atitude? Eu não sei exatamente qual a expectativa do Fernão, que é uma pessoa muito mais vivida que eu, e até peço que pare de me chamar de senhor aqui no programa. Por favor, coronel, o senhor não. Eu quero chegar ao ponto de um dia me chamarem não só de você, mas como meu primeiro nome. Mas assim mesmo, eu quero dizer para o Fernão que esse documento ele chama a atenção de que quando os três poderes não estão sendo respeitados, no nosso sistema presidencialista nós temos um chefe de Estado. O presidencialismo ele tem um chefe de Estado que acumula as funções de chefe de governo e de chefe de Estado. E nesses momentos de crise, cabe ao presidente da República, como chefe de Estado, tomar as iniciativas para que a harmonia entre os poderes seja restabelecida. Por isso que esse documento ele não cita o presidente da República. Ele cita o ministro da Defesa, ele cita os comandantes militares, mas ele não cita o comandante supremo das Forças Armadas, porque o general Vilas Boas, com muita sabedoria, ele evitou tocar nesse ponto que compete somente ao presidente da República.